Sabe aquele momento na jornada em que parece que toda e qualquer saída humana simplesmente se fecha? Um momento de impossibilidade total? Pois é, Êxodo 14 nos joga bem no meio desse lugar. E não é por acaso não, é um cenário divino, preparado para um dos maiores milagres que a gente já ouviu falar. Vamos tentar imaginar a cena. Um povo que acabou de ser liberto, ainda com aquele gostinho de esperança na boca. De repente, eles param. Na frente deles, uma barreira que não dá para atravessar. O Mar Vermelho, vasto, sem ponte, bloqueando tudo. Parecia o fim da linha. E para piorar, como se não bastasse, eles começam a ouvir um barulho no deserto. O som de carros de guerra, de cavalos. Olhando para trás, lá vem Faraó com o exército mais poderoso da época, cheio de fúria, pronto para vingança. É o passado correndo atrás deles para destruir qualquer chance de futuro. Então, eles estão encurralados, sem plano B. A lógica grita que é o fim. A geografia confirma. A força do inimigo garante. A pergunta que fica no ar, pesada de medo, é essa. Qual é a saída, quando simplesmente não existe saída? Mas aqui está o ponto central. Esse beco sem saída não foi um erro de cálculo. O texto da Bíblia deixa bem claro. Foi Deus quem mandou Israel acampar exatamente ali. O que parecia uma armadilha, na verdade era um palco, montado de propósito. O teólogo João Calvino teve uma sacada genial sobre isso. A intenção de Deus não era destruir, mas ensinar. Era levar seu povo a um ponto onde a única solução possível, a única mesmo, teria que ser sobrenatural. Exatamente aí, no nosso limite, que o poder e a soberania de Deus se mostram de um jeito que não deixa dúvida. E isso mostra de um jeito incrível a diferença de perspectiva. Onde o povo via o fim trágico, Deus estava vendo o começo de uma lição que eles nunca mais esqueceriam. Onde eles sentiam o pânico de uma armadilha, Deus preparava o palco para sua glória. O que para nós é desespero, para ele é um método de ensino. A perspectiva realmente muda tudo. E no meio desse caos todo, a gente vê um contraste impressionante. De um lado, o pânico geral de um povo inteiro. Do outro, a calma inabalável de um líder que sabia muito bem em quem estava confiando. Primeiro vem o grito de medo. O povo acusa Moisés dizendo que era melhor ter morrido como escravo. Depois, vem a resposta serena de Moisés, uma das maiores declarações de fé da Bíblia. E por fim, a ordem de Deus que desafia toda a lógica. Marchem. Ué, marchar para onde? Para dentro do mar? Como disse Charles Spurgeon, a fé madura não nega o perigo, ela só se recusa a dar a ele a palavra final. E aqui, Agostinho de Hipona anotou uma coisa fundamental. Deus pergunta para Moisés, por que você está clamando a mim? Não que a oração seja errada, de jeito nenhum. Mas a fé de verdade, ela se manifesta em obediência. A ordem era para se mover, o milagre ia acontecer, mas exigia um passo de fé. Confiança não é esperar parado, é avançar na direção da promessa, mesmo sem enxergar o caminho. E então, com o povo em movimento, o palco está pronto. O que acontece em seguida é o clímax da história, uma intervenção divina espetacular que vai trazer salvação para uns e juízo para outros. O primeiro ato do milagre já é de arrepiar. A presença visível de Deus, aquela coluna de nuvem e fogo que guiava o povo, muda de posição. Ela se coloca entre os israelitas e o exército egípcio. Para Israel era luz e guia, para o Egito era escuridão e confusão. Deus não os abandona, ele se reposiciona para proteger. Moisés, o instrumento humano, estende o cajado sobre as águas. É um ato simbólico, um gesto de obediência que conecta o comando de Deus com o poder que está prestes a ser liberado. E então, o impossível acontece. Um vento fortíssimo, sobrenatural, sopra a noite inteira e o mar se abre. Paredes de água se formam, à direita e à esquerda, como muralhas líquidas. Onde havia uma barreira mortal, agora existe um corredor de vida. E o texto faz questão de adicionar um detalhe crucial. Eles não atravessaram na lama, mas em terra seca. Isso mostra a perfeição, o cuidado do milagre. Deus não faz o trabalho pela metade. Ele providencia um caminho seguro, um caminho completo. E aqui, a gente vê a natureza dupla do mesmo mar. Para Israel, foi um caminho de salvação, uma manifestação da graça de Deus. Mas para o Egito, que desafiou a Deus e perseguiu seu povo, as mesmas águas se tornaram instrumento de juízo. Isso revela o caráter de Deus. Ele é, ao mesmo tempo, cheio de graça e perfeitamente justo.
Mas a história não termina aqui. A igreja, desde o início, e os teólogos ao longo dos séculos, sempre viram em Êxodo 14 muito mais que um evento histórico. Eles viram uma prefiguração, um eco poderoso da obra de Cristo. Pensa bem, o mar representa os obstáculos que a gente não consegue superar sozinho, o pecado, a morte. Moisés, com seu cajado, é uma sombra do mediador perfeito, Jesus. A travessia pelas águas se torna uma figura do batismo, o morrer para a escravidão e nascer para uma vida nova. E, finalmente, Jesus é o cumprimento de tudo isso. Ele é o verdadeiro caminho, aberto para nós onde não havia nenhuma possibilidade. A conexão é poderosa demais. Na Sexta-feira Santa, na cruz, tudo parecia perdido. Era o beco sem saída definitivo, a aparente vitória do mal. Mas no domingo da ressurreição, Deus abriu um caminho através do impossível, através da própria morte, oferecendo vida a todos nós. E essa é a reflexão final. A lição de Êxodo 14 vai muito além da história. Ela nos ensina que Deus, às vezes, nos leva até o nosso limite, não para nos destruir, mas para nos educar na fé, para que diante dos nossos próprios mares intransponíveis, a gente aprenda a dar o passo, confiando que Ele ainda é o Deus que abre caminhos onde não há nenhum.